Muito bem, meus amigos, nós vamos continuar o estudo do nosso livro dos Espíritos. Nós estamos na quarta parte, Esperanças e Consolações, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, no item número 6, Expiação e Arrependimento, continuando a partir da questão número 998. E aqui nós temos conversado bastante, a respeito da transformação, principalmente, que os espíritos, retornando ao mundo espiritual, sofrem, transformações com relação ao arrependimento das faltas que cometeram, com relação à admissão das faltas que praticaram, então, e também da mesma forma a própria aceitação do resultado dessas ações, porque o espírito comete as faltas, na maioria das vezes isso faz parte da nossa natureza. Nós sempre encontramos uma justificativa, ou tentamos encontrar uma justificativa que endosse aquilo que a gente fez. Eu fiz por esse motivo, ele sofreu porque ele fez aquilo antes. Então a gente sempre tenta, com esses desculpismos, tentar minimizar a nossa responsabilidade. Só que no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual a gente se depara com uma realidade em que nós vemos de uma forma muito clara que as ações que nós praticamos partem de nós, mesmo que tenhamos circunstâncias que nos estimulem, que nos provoquem determinado tipo de reação, mas a reação é nossa. Então aqui no nosso mundo é assim, tal pessoa fez desse jeito, então eu bati nele porque ele me bateu primeiro, eu fiz tal coisa com ele porque ele fez primeiro. Então eu posso ter sofrido a consequência de uma ação, mas na verdade o resultado parte de mim. É o meu livre-arbítrio que vai determinar o modo como eu vou reagir. E no mundo espiritual, os espíritos então se deparam com essa realidade, mas naturalmente não é de uma hora para outra que acontece essa transformação, que acontece essa conscientização. Eles começam então a se deparar com as ideias, com as imagens, com as lembranças daquilo que viveram, passam mais ou menos tempo digerindo aquilo tudo. Alguns com mais resistência demoram mais tempo. Nós já conversamos que tem espíritos que... Bom dia, André. Vimos que tem espíritos que ficam décadas, muitas vezes alguns séculos, remoendo aquela situação. A gente pode ter como endosso desse fato, o livro Céu e Inferno, o Fantasma de Castello da Ri, se não me engano, é o nome do artigo, ou do capítulo que Kardec trata, mas ele em Castello da Ri, lá no sul da França, e ele ficou 2 séculos e meio com uma faca na mão, ensanguentado, criando aquela imagem de ter assassinado o irmão e a esposa, acreditando que os dois estavam tendo um caso, aquela coisa toda. E aí então, somente depois desse tempo todo de muito sofrimento, foi quando ele começou a quebrar essa resistência, e aí então ele se colocou em condições de ser assistido. Imagina 2 séculos e meio você revivendo o mesmo fato, e ele colocava aquilo como justificativa, porque ele matou, dizendo que matou porque estava sendo traído. Então ele ficava, eu estou certo, eu tenho razão de ter feito isso e aquilo, e aí o tempo foi passando, ele foi sofrendo, perdeu aí 200 e tantos anos de sua vida. Mas, felizmente, a maioria dos espíritos não sofrem dessa forma. Os espíritos passam aquele tempo inicial, digerindo aquele primeiro momento, sofrendo com angústias, com culpas, e aí depois ele começa então a se transformar. Então, esperamos que nós, naquele primeiro momento de retornarmos ao mundo espiritual, já façamos uma avaliação rápida daquilo que a gente viveu, e em vez de ficar lamentando, ou tentando encontrar justificativa, que a gente comece então a trabalhar por essa transformação. Legal, André, legal. Ficamos felizes por ter ajudado, porque realmente o que aconteceu ontem e o que a mídia vem fazendo é algo absurdo. Ontem à noite, por exemplo, eu ouvi uma repórter estava entrevistando um dos integrantes da banda, e ele estava lamentando pelo que aconteceu, e a repórter simplesmente perguntou qual é o sentimento que fica depois de tudo isso que aconteceu. Ela achou que ele fosse virar cambalhota, dizendo que estava feliz da vida. Então são situações dessa forma de sensacionalismo, de exploração, que deixa a gente assim
angustiado, né, e decepcionado com aquilo que a mídia pode fazer. Mas a gente sempre tenta encontrar o lado real, a verdadeira experiência para aqueles espíritos, né, e a realidade que a gente tem que se deparar, e não ficar explorando o sofrimento dos outros, né. Mas vamos em frente. O soldado colocou, né, o que despertou a atenção das pessoas foi o número de vítimas do fato, né, além principalmente da mídia, que é muito expositiva, né. Sim, né, vivem disso, né, paciência. Uma pena que estão desperdiçando um grande potencial. Mas então, pessoal, nesse nosso capítulo de expiações, nesse item 998, Kardec faz uma pergunta interessante aos espíritos, que eu até comentei no nosso estudo anterior, lá no finalzinho, falando que Kardec tinha escrito, né, que ele tinha escrito um artigo na Revista Espírita que falava exatamente com relação a provas e expiações. E a gente vai ler esse artigo, ele é um pouco longo, mas é bastante detalhado e muito fácil de fácil entendimento também. E isso vai facilitar bastante o nosso estudo. Nesse capítulo, nessa pergunta 998, Kardec pergunta, né, que a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito. Que a gente lembra que expiação, no nosso entendimento, ela é seria um castigo em virtude de um erro cometido. Seria sofrer as consequências de uma ação negativa. Então, Kardec perguntou se essa expiação ela se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito. A resposta chega para nós assim: ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. A grande dificuldade que nós encontramos para os nossos estudos é são exatamente as palavras, os rótulos que nós colocamos. Se nós, por exemplo, não pensamos que provas são provas, que expiações são expiações, mas que a gente pensa que determinada situação te traz um aprendizado e outra situação te traz um outro aprendizado, a gente fica com muito mais liberdade. Agora, se eu pensar, por exemplo, que expiação é exatamente aquele castigo, aí eu fico pensando, mas a expiação é material ou a expiação é moral? Para uns a expiação é material, para outros a prova é moral. Então a gente fica sempre restrito, limitados nessa questão de palavras, e é exatamente um ponto principal, né, um ponto importante que os espíritos trouxeram para nós, dizendo que, infelizmente, nós temos uma grande dificuldade de entender novos conceitos, exatamente por essa questão de palavras, porque o nosso vocabulário ainda é muito limitado. E a gente fica com aquela pretensão, dizendo que depois de tanto tempo a gente já conseguiu um vocabulário significativo, temos compreensão de tudo que acontece, aquela coisa toda, só que nós temos um vocabulário adaptado para a nossa vida aqui. Se a gente traz a vida do mundo espiritual, por exemplo, a gente tem uma realidade que é um pouco maior, um pouco mais extensa do que essa. Todas as expressões que a gente usa dizem respeito àquilo que a gente vive aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós criamos novas palavras, né, para situações que vão surgindo, para novos conhecimentos que nós vamos adquirindo. Mas quando a gente fala do mundo espiritual, nós temos ali palavras, situações e experiências que simplesmente nós não conhecemos da perspectiva aqui do mundo material. Então fica muito difícil da gente ficar limitado. Então, como Kardec colocou, que ele cumpre na existência corpórea através das provas a que o espírito é submetido. Só que nós lembramos lá no comecinho do Livro dos Espíritos, quando se fala em provas e expiações, na segunda parte, quando ele diz assim que toda prova, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A gente começa já a dar aquele nó na nossa cabeça, né? Os neurônios começam, os axônios do neurônio, eles começam a dar nó, né? Porque a gente fica com dificuldade para entender. Significa o seguinte, que uma prova é nada mais do que um teste de caráter. Fica fácil da gente entender dessa forma, é uma expressão que eu costumo usar bastante, que eu acho que fica muito mais claro. Então, quando a gente fala prova, é um teste de caráter. Seria mais ou menos como se eu estivesse andando pela rua, aí propositadamente eu deixo a minha carteira cair no chão e fico observando quem vai me entregar, quem vai pegar vai embora e quem vai fazer de conta que não viu. Ali a gente vai testar o caráter das pessoas. Ou então você entra num restaurante, vamos supor que eu seja dono de um restaurante, aí então chega um cliente, eu sirvo esse cliente,
viro as costas e deixo ele sozinho por um tempo, para ver se por acaso ele vai me pagar ou se ele vai embora. Isso é uma prova de caráter. Eu estou testando a capacidade dele. Agora, quando a gente fala em expiação, a gente já fala de colher aquilo que se plantou de uma forma negativa. Seria o castigo para uma falta, o castigo para um erro. Então, na verdade, mesmo esse castigo para um erro, ele se torna uma prova de caráter também, porque eu posso sofrer as consequências de uma ação, mas eu posso me revoltar, eu posso entrar em depressão, eu posso aceitar aquilo com resignação, eu estou resolvendo um problema do passado, mas ao mesmo tempo testando o meu caráter. Agora, quando é uma prova apenas, eu estou apenas testando o meu caráter, eu não fiz nada de negativo, necessariamente. Então a gente tem causa e efeito, vem da expiação. Então a gente tem que diferenciar nesses dois sentidos. Né? O soldado colocou que expiação é compulsória, por isso é sempre uma prova, né? Já uma prova é opcional, por isso nem sempre é expiação. A expiação nem sempre é compulsória, soldado. Compulsório significa imposta. Na verdade, a expiação, ela tem conhecimento do espírito. Né? Porque se você coloca uma explicação muito interessante, trazida pelo Altivo Panfiro, que foi o então presidente do Centro Espírita Leão Denis durante muitos anos e já desencarnou, ele trazia uma explicação seguinte, que uma prova ela pode ser imposta. Porque nesse caso, por exemplo, da carteira do restaurante, ele não sabe que ele vai passar por aquilo. Então eu estou impondo aquela prova para ver como ele vai reagir. No caso de um castigo, o espírito está esclarecido a respeito do que ele fez, ele tem consciência daquilo que ele vai se submeter, e aí então ele pode ou não aceitar. Mas normalmente, segundo a explicação do Altivo, que é bem interessante, o espírito está preparado para a expiação. Enquanto ele continua com rebeldia, ele está sendo provado. Até que chega uma hora que ele fala, não, eu preciso responder por aquilo que eu fiz. Essa conscientização é que vai fazer a diferença. Então, na verdade, a expiação ela acaba sendo, na verdade, esclarecida não, ela acaba sendo aceita, ela acaba sendo proposta e até aceita também. Mas, ao mesmo tempo, a prova, ela sim, ela é uma prova de caráter, porque do contrário, né, imagina se eu falar para você, soldado, olha, presta atenção, eu vou jogar minha carteira no chão e eu vou ficar te olhando para ver se você vai pegar e vai sair correndo. É óbvio que você não vai pegar e sair correndo porque você sabe que está sendo vigiado. Então uma prova, ela não é planejada pelo espírito. Ele pode até falar assim, olha, eu quero ser provado o meu caráter nesse sentido, mas ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, no caso de uma expiação, é o seguinte, olha só, você cometeu essa falta, e você vai ter que responder por ela. Então eu estou te dizendo que você vai fazer isso. As circunstâncias vão te envolver de tal forma que você não vai ter como fugir delas. Agora, a forma como você vai reagir se torna uma prova, se você vai aceitar ou não. Isso aí vai estar um pouco mais explicado nesse artigo que eu falei para vocês aqui agora, porque é uma dúvida que surge exatamente nesse sentido. Né? Se ela é imposta ou se não é, se por acaso ela acontece durante a nossa encarnação ou no mundo espiritual e tudo mais. Então a gente vai ficar aqui na questão 998, como eu coloquei para vocês aqui agora, e a gente vai para a Revista Espírita de 1863, no mês de setembro. Tá? Então, para quem quiser fazer uma revisão depois, setembro de 1863. Questões e problemas. Questões e problemas é uma seção que Kardec separou na Revista Espírita, onde sempre surgem dúvidas de leitores, onde ele mesmo propõe ideias. Então ele coloca a questão, coloca o problema e depois faz uma análise a respeito dela. Então está aqui, ó, sobre a expiação e a prova. Esse é o tema que ele colocou para nós. É um pouco longo, tá? Provavelmente a gente vai ficar o nosso estudo hoje só falando sobre esse artigo, mas vai valer a pena porque é sempre bom a gente se aprofundar um pouquinho nessas questões. Então está aqui, ó, Mulan, 8 de julho de 1863. Uma carta que chegou para Kardec. Senhor e venerado mestre, venho submeter à vossa apreciação uma questão que foi discutida em nosso pequeno grupo e não pudemos resolver por nossas próprias luzes. Os próprios espíritos que consultamos não responderam muito categoricamente para nos tirar da dúvida. Redigi uma pequena nota que tomo a liberdade de vos remeter, na qual reuni os motivos de minha opinião pessoal, que difere da de vários colegas. A opinião desses últimos é que a expiação ocorre mesmo durante a encarnação, apoiando-se no fato de que tal expressão foi empregada em muitas comunicações e notadamente em O Livro dos Espíritos. Apelo, pois, à vossa bondade, no sentido de dardes a vossa opinião sobre essa questão.
Para nós, vossa decisão será lei, e cada um de nós sacrificará com prazer a sua maneira de ver, a fim de colocar-se sob a bandeira que plantastes e sustentais de maneira tão firme e tão sábia. Recebeis, Senhor e caro mestre, etc, etc, etc. Etc, quem colocou foi Kardec, não fui eu não, tá? Então vamos lá para o resumo. Várias comunicações dadas por espíritos diferentes qualificam indistintamente de expiações ou de provas os males e as tribulações que formam o quinhão de cada um de nós durante a encarnação na Terra. Resulta de tal explicação que duas palavras, muito diversas em sua significação, teriam a mesma ideia, causando uma certa confusão, sem dúvida pouco importante para os espíritos desmaterializados, mas que entre os encarnados dá lugar a discussões que seria bom fazer cessar, por meio de uma definição clara e precisa e por explicações fornecidas pelos espíritos superiores, as quais fixariam de maneira irrevogável esse ponto de doutrina. Tomando primeiramente as duas palavras em seu sentido absoluto, parece que expiação seria o castigo, uma pena imposta para o resgate de uma falta, com perfeito conhecimento por parte do culpado punido da causa desse castigo, isto é, da falta a expiar. Compreende-se que, nesse sentido, a expiação é sempre imposta por Deus. A prova não implica nenhuma ideia de reparação. Pode ser voluntária ou imposta, mas não é a consequência rigorosa e imediata das faltas cometidas. A prova é um meio de constatar o estado de uma coisa, para reconhecer se é de boa qualidade. É aquilo do teste de caráter que eu falei para vocês, né? Assim, submete-se a uma prova um cordame, uma ponte, uma peça de artilharia, não por causa do seu estado anterior, mas para se certificar se estão adequadas ao serviço para o qual se destinam. Do mesmo modo e por extensão, chamaram de provas da vida ao conjunto de meios físicos ou morais que revelam a existência ou a ausência de qualidades da alma que estabelecem sua perfeição, ou os processos por ela feitos para uma perfeição final. Parece, pois, lógico admitir que a expiação propriamente dita, no sentido absoluto do termo, ocorra na vida espiritual, após a desencarnação ou morte corporal, que possa ser mais ou menos longa, mais ou menos penosa, conforme a gravidade das faltas, mas que é completa no outro mundo e termina sempre por um ardente desejo de obter uma nova encarnação, durante a qual as provas escolhidas ou impostas deverão ensejar a alma o progresso para a perfeição, que as suas faltas anteriores lhe impediram fossem realizadas. Assim, pois, não conviria admitir que haja expiação na Terra, nem mesmo que possa existir excepcionalmente, porque seria preciso admitir também o conhecimento das faltas punidas. Ora, esse conhecimento só existe na vida de além-túmulo. A expiação, sem tal conhecimento, seria uma barbárie inútil e não se conciliaria nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Durante a encarnação, não se pode conceber senão provas, porquanto, sejam quais forem os males e as tribulações da terra, é possível considerá-los como podendo constituir uma expiação suficiente para faltas de qualquer gravidade. É possível imaginar que um culpado, entregue à justiça dos homens, estaria bem punido se o condenassem a viver como o mais infeliz das criaturas? Não exageremos, pois, a importância dos males deste mundo, para nos concedermos o mérito de o haver suportado. A prova consiste mais na maneira pela qual os males foram suportados do que na sua intensidade, que, como a felicidade terrena, é sempre relativa para cada indivíduo. Os caracteres dispositivos da expiação e da prova são que a primeira, a expiação, é sempre imposta, e sua causa deve ser conhecida por aquele que sofre, enquanto a segunda deve ser voluntária, isto é, escolhida pelo Espírito ou mesmo imposta por Deus em falta de escolha. Além disso, ela pode ser concebida perfeitamente sem conhecida causa, visto não ser necessariamente a consequência de faltas passadas.
Numa palavra, a expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. O número de julho da Revista Espírita contém um artigo intitulado Expiação Terrena, que pareceria contrário à opinião emitida acima. Contudo, lendo-o atentamente, ver-se-á que a verdadeira expiação se dá na vida espírita, e que a posição ocupada por Max, que era o Max o mendigo, vocês lembram? Na sua última encarnação, realmente não é senão o gênero de provas que ele escolheu ou que lhe foram impostas e das quais saiu vitorioso. Mas que durante toda essa encarnação, ignorando sua posição anterior, em nada poderia aproveitar uma expiação sem objetivo. Talvez seja mais uma questão de palavras que de princípios. Com efeito, já foi dito muitas vezes, não vos prendais às palavras, vede o fundo do pensamento. Em todo caso, para nós que nos entendemos por meio de palavras, convém estarmos bem fixados no sentido que a ela ligamos. Isso aqui foi a carta que Kardec recebeu lá na Revista Espírita com a opinião desse senhor. Então significa que para ele a prova, aquela que é conhecida e a que acontece no mundo material. A expiação acontece no mundo espiritual porque você só pode expiar uma falta se você souber que falta é essa. Como aqui no nosso mundo material a gente não conhece quais são as nossas faltas do passado, a gente não pode expiar absolutamente nada, porque seria um castigo improdutivo. Seria aquela questão de você pegar uma criança, por exemplo, botar de castigo e a criança pergunta, por que eu estou sendo castigado? Aí você vai dizer, não interessa, fica de castigo. Então para ele esse seria um castigo improdutivo. Agora se você diz, você está sendo punido por tal coisa, isso seria produtivo. Só que esse conhecimento só aconteceria no mundo espiritual quando o espírito teria revelado à sua frente, né, aos seus olhos, todo o seu histórico passado. Então essa é a opinião desse leitor. E ele então, bom dia pessoal que chegou, e ele então manda essa carta para Kardec, para que faça essa análise, né, da questão. Vem então a resposta. No caso seria desencarnado, né, soldado, nesse sentido, por isso tem que ser claro. Tá? Resposta. A distinção estabelecida pelo autor da nota acima, agora é a resposta de Kardec, prestemos atenção. A distinção estabelecida pelo autor da nota acima, entre o caráter da expiação e o das provas, é perfeitamente justa. Entretanto, não poderíamos partilhar de sua opinião no que concerne à aplicação dessa teoria à situação do homem na Terra. A expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumida, porquanto aquele que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova, e reciprocamente. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência que apresentou no primeiro. A segunda prova torna-se, assim, uma expiação. Para o condenado a que se faz esperar um abrandamento ou uma comutação, se bem se conduzir, a pena é, ao mesmo tempo, uma expiação por sua falta e uma prova para a sua sorte futura. Se a sua saída da prisão não estiver melhor, a prova é nula e um novo castigo desencadeará uma nova prova. Considerando-se agora o homem na terra, vemos que ele aí suporta males de toda sorte, muitas vezes cruéis. Esses males têm uma causa. Ora, a menos que os atribuamos ao capricho do Criador, somos forçados a admitir que a causa esteja em nós mesmos e que as misérias que experimentamos não podem ser o resultado de nossas virtudes. Portanto, tem sua sorte nas nossas imperfeições. Se um espírito encarnar-se na terra em meio à fortuna, honras e todos os prazeres materiais, poder-se-á dizer que sofre uma prova do arrastamento. Para o que cai na desgraça por sua má conduta ou imprevidência, é a expiação de suas faltas atuais e pode dizer-se que é punido por onde pecou. Mas que dizer daquele que, desde o nascimento, está em luta com as necessidades e as privações
que arrasta uma existência miserável e sem esperança de melhora, que sucumbe ao peso de enfermidades congênitas, sem nada ter feito ostensivamente para merecer tal sorte. Quer seja uma prova ou uma expiação, a posição não é menos penosa e não seria mais justa do ponto de vista do nosso correspondente, porquanto, se o homem não se lembra da falta, também não se lembra de haver escolhido a prova. Tem-se assim de buscar alhures a solução da questão. Como todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa. Se esta não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. Kardec aborda esse tema lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Causas atuais e causas anteriores. Além disso, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos precedentes, dos quais são ao mesmo tempo castigo para o passado e prova para o futuro. São expiações no sentido de que são consequência de uma falta e provas em relação ao proveito que delas se retira. Então a gente já começa a ter uma ideia, né, começa a ter uma visão que a expiação está vinculada ao passado, mas a forma como você vivencia essa expiação acaba se tornando uma prova para o futuro. Então existe uma relação muito direta entre esses dois conceitos. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir um inocente. Se, pois, formos feridos, é que não somos inocentes. O mal que sentimos é o castigo. A maneira por que o suportamos é a prova. Né? Antecipando aqui o que Kardec falou, endossando aqui do nosso raciocínio. Mas acontece muitas vezes que a falta não se acha nessa vida. Então se acusa a justiça de Deus, nega-se a sua bondade, duvida-se mesmo da sua existência. Aí, precisamente, está a prova mais escabrosa, a dúvida sobre a divindade. Quem quer que admita um Deus soberanamente justo e bom, deve dizer que ele não pode agir senão com sabedoria, mesmo naquilo que não compreendemos. E, se sofremos uma pena, é porque o merecemos. É, pois, uma expiação. O Espiritismo, pela grande lei da pluralidade das existências, levanta completamente o véu sobre o que esta questão deixava no escuro. Ele nos ensina que se a falta não foi cometida nessa vida, o foi numa outra, e desse modo que a justiça de Deus segue o seu curso, punindo-nos por onde havíamos pecado. Lembrando que pecado nesse sentido significa falta, não pecado como dogma religioso. A seguir vem a grave questão do esquecimento, que, segundo o nosso correspondente, tira os males da vida o caráter de expiação. É um erro. Dai-lhe o nome que quiserdes. Jamais fareis que não sejam a consequência de uma falta. Se o ignorais, o Espiritismo vos ensina. Quanto ao esquecimento das faltas em si, não tem as consequências que lhe atribuís. Temos demonstrado a Lures que a lembrança precisa dessas faltas teria inconvenientes extremamente graves, uma vez que nos perturbaria, nos humilharia aos nossos próprios olhos e aos do próximo, trariam perturbação nas relações sociais e por isso mesmo entravaria o nosso livre-arbítrio. Aqui só um resumo, né, quando Kardec fala do esquecimento do passado. Imagina se eu sou... bom dia para a pessoa que chegou, bom dia, professor. Imaginem que eu tenha sido um assassino no passado, um assassino cruel. E nessa encarnação eu venho para poder me restabelecer perante as leis divinas. Só que esse rótulo de assassino é um rótulo conhecido por todos vocês. Eu passaria por vocês e vocês me veriam como um assassino. Qual seria a reação de vocês? Vocês se aproximariam de mim ou vocês manteriam distância? Certamente vocês se afastariam, porque vocês não confiariam em mim pelo meu próprio histórico. Dessa forma eu teria a minha vida absolutamente comprometida, porque eu não me aproximaria de vocês, por vergonha, já que eu me propus a essa regeneração, e ao mesmo tempo eu veria vocês se afastando de mim. E seria muito natural, que eu também me afastaria de vocês, se por acaso isso acontecesse. Né? Por isso, dessa forma, a gente veria, né, que toda vez que eu me colocasse
nessa condição de um espírito faltoso frente aos olhos das pessoas, eu seria claramente julgado o tempo todo. Então eu não teria livre-arbítrio para poder agir e não teria também condições de me aproximar de me reaproximar da sociedade, né? Todos, né? Eu veria, por exemplo, os criminosos que me machucaram. Imagina, por exemplo, eu me deparando com a pessoa que foi vítima do meu crime. Só o fato dela não saber, né, em virtude daquela lembrança inconsciente, daquela relação fluídica, energética com as pessoas, a gente já sentiria aquela aversão. Imagina se eu tivesse claramente, né, diante dos meus olhos a realidade do que aconteceu. Mas vamos em frente. Tá. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto se supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no interesse da própria humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Ou seja, quando se fala em solução de continuidade, uma expressão muito antiga usada na época de Kardec significa interrupção. Então, ou seja, ele quis dizer aqui para nós que mas a vida espiritual não sofre interrupção. Quer na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, quer nos momentos de emancipação, quando o espírito tem ali o contato com o mundo espiritual mesmo estando encarnado, o espírito se lembra perfeitamente e essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz pela voz da consciência que o adverte do que deve ou não deve fazer. Se não há a escuta, é pois culpado. Além disso, o Espiritismo dá ao homem um meio de remontar o seu passado, se não nos atos precisos, pelo menos aos caracteres gerais desses atos, que ficam mais ou menos desbotados na vida atual. Das tribulações que suporta, das expiações e provas que deve concluir que foi culpado, da natureza dessas tribulações, ajudado pelo estudo de suas tendências instintivas e apoiando-se no princípio de que a mais justa punição é a consequência da falta. Ele pode deduzir o seu passado moral. Suas tendências más lhes ensinam o que resta de imperfeito a corrigir em si. Aqui é interessante, né, quando se fala nessa questão, é que certa vez eu conversava com uma amiga que era bastante experiente dentro da doutrina espírita, e isso foi lá no comecinho, quando eu tive contato com a doutrina espírita, lá se vão uns 23 anos mais ou menos, e eu tinha aquela curiosidade, né, como todo mundo tem, principalmente para as pessoas que são leigas nesses estudos espirituais, quando se fala sobre conhecer a vida passada. E era uma época em que falar de terapia de vidas passadas era uma febre, né, naqueles 20 anos. Né? Tem gente que não lembra, né, Cindizinha? Que ainda não tinha consciência para essas coisas. Mas a gente pega, por exemplo, 23 anos, se falava em terapia de vidas passadas, consultórios divulgavam isso como se fosse a coqueluche do momento. Todo mundo queria fazer terapia de vida passada, todo mundo queria fazer regressão de memória, todo mundo queria fazer o diabo para poder lembrar da vida anterior. E naquela época, né, eu não era diferente e era influenciado por essa mesma questão. E então eu conversei com essa senhora, que era muito experiente. Eu falava assim, olha, uma grande curiosidade que eu tenho é de saber, né, o que eu fui na vida anterior, na minha vida passada. Né? Aliás, é uma expressão que a gente usa, né? Minha vida passada, como se eu tivesse várias vidas, né? Na verdade, na minha vivência passada. Quando a gente fala assim, vidas passadas, vidas futuras. Não temos vidas, nós temos uma única vida, pelo fato de nós sermos imortais. Né? Então, quando eu falo sobre vivências passadas, eu queria saber o que eu fui. Né? A gente também usa uma outra expressão equivocada, né? Quem eu fui na vida passada. Não é quem eu fui eu era o mesmo. Né, mas qual era exatamente ali o papel que eu interpretava naquele momento, qual era a experiência que eu estava vivenciando. Né? Mas, no fim das contas, usando a linguagem popular, eu queria saber quem eu fui na vida passada. Ela me olhou assim nos olhos, né, aquele assim, olhar meio de canto de olho, assim no fundo do olho, e falou assim, é só você analisar todas as suas tendências atuais. Olha para dentro de você e vê assim, o que você tem vontade de fazer que é errado, o que você... Com certeza, soldado, provavelmente não, com certeza, né? Pensa bem assim naquilo que você faz, mas você tem vergonha, ou que você pensa, mas você tem vergonha. Pensa naquilo que te dá medo. Pensa naquilo que você gosta muito de fazer. E você vai juntando as pecinhas que você vai ter assim uma pálida ideia, né, de quem você foi. E é mais ou menos o que Kardec coloca para nós aqui.
analisa suas tribulações, analisa a natureza dessas tribulações, as dificuldades, né? Essas tribulações significam uma limitação de saúde, uma limitação social, uma limitação emocional, uma perturbação que você sofre. Vai juntando as pecinhas que você vai ter uma ideia de qual personalidade, né, ou qual personagem você viveu na sua vivência anterior, na sua encarnação anterior, né? Então está aqui, né? As suas más tendências lhe ensinam o que resta de imperfeito a corrigir nessa vida. A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Aí chega rico ou pobre, de boas qualidades. Basta-lhe, pois, estudar a si mesmo para ver o que lhe falta fazer, o que lhe falta e dizer: se sou punido é porque pequei. E a própria punição lhe dirá o que fez. Se temos uma comparação, agora Kardec vai desenvolver um pouquinho mais essa ideia. Vai para cabo, Berdan, vai ser promovido a cabo. E assim vai, né? Uma coisa de cada vez. Vamos lá então, ó. Suponhamos um homem condenado a tantos anos de trabalhos forçados, sofrendo um castigo especial mais ou menos rigoroso, de acordo com a sua falta. Suponhamos ainda que, ao entrar na cadeia, perca a lembrança dos atos que para lá o conduziram. Poderá dizer: se estou na prisão, é porque sou culpado, porquanto aqui não se põe gente virtuosa. Tratemos, pois, de ficar bom, para não voltarmos quando daqui sairmos. Então, esse aqui foi o exemplo que Kardec citou. Quer ele saber o que fez? Estudando a lei penal, saberá quais crimes que para ali conduzem, porque ninguém é posto a ferros por uma leviandade. Da duração e da severidade da pena, concluirá o gênero dos que deve ter cometido. Para ter uma ideia mais exata, terá apenas de estudar aqueles para os quais irá sentir-se instintivamente arrastado. Saberá então o que deve evitar daí em diante, para conservar a liberdade, e a isso será ainda estimulado pelas exortações dos homens de bem, encarregados de o instruir e o dirigir no bom caminho. Se não o aproveitar, sofrerá as consequências. Tal a situação do homem na terra, onde tanto quanto o grilheta, não pode ter sido posto por suas perfeições, considerando-se que é feliz e obrigado a trabalhar. Deus lhe multiplica os ensinamentos de acordo com o seu adiantamento, adverte-o incessantemente e chega mesmo a feri-lo, para o despertar de seu torpor, e aquele que persiste no endurecimento não pode desculpar-se com sua ignorância. Em resumo, se certas circunstâncias da vida têm mais particularmente o caráter das provas, outras têm, de modo incontestável, o do castigo, e todo castigo pode servir de prova. É um erro pensar que o caráter essencial da expiação seja o de ser imposta. Vemos diariamente na vida expiações voluntárias, sem falar dos monges que se maceram e se fustigam com a disciplina e o cilício. Não há, pois, de irracional em admitir que um espírito na erraticidade escolha ou solicite uma existência terrena que o leve a reparar seus erros passados. Se tal existência lhe tivesse sido imposta, não teria sido menos justa, apesar da ausência momentânea da lembrança, pelos motivos acima desenvolvidos. As misérias da terra são, pois, expiação, por seu lado efetivo e material, e provas por suas consequências morais. Seja qual for o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, o melhoramento. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer um jogo de palavras uma questão de princípio. Isso provaria que se dá mais importância às palavras que à coisa. Temos prazer em responder às perguntas sérias e elucidá-las quando possível. A discussão é tanto mais útil com pessoas de boa fé, que estudaram e querem aprofundar as coisas, pois é trabalhar para o progresso da ciência
quanto ociosa com os que julgam sem conhecer e querem saber sem se darem ao trabalho de aprender. Aqui então foi a resposta que Kardec deu para nós. A grande dificuldade que nós encontramos então é exatamente ali, são os conceitos que nós trazemos, são os conceitos que nós desenvolvemos e ficamos rígidos nesses conceitos, muitas vezes sem ter uma compreensão mais abrangente da situação. Então, se você responde, pensamos assim, se você responde por uma experiência negativa do passado, ela é considerada uma expiação. E muitas vezes a gente pensa assim, mas uma expiação, ela só acontece na vida terrena ou na vida material? A gente volta para aquela questão 998 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou, a expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Vamos pegar um exemplo bem claro para mostrar o que significa expiação no mundo espiritual. Eu tenho a minha vida, uma vida um pouco rebelde, uma vida um pouco egoísta, um pouco agressiva, desinteressada pela vida, mas ainda assim eu tenho uma ligação muito forte com a minha família. Amo meus familiares. E aí então, meus familiares desencarnam. E eu fico mais revoltado ainda. Que são pessoas de bem, pessoas que eu gosto muito. E depois de um tempo acontece alguma coisa, eu desencarno. E aí então, eu não tenho contato com os meus familiares. Eu sou punido pelo meu modo de viver, pelas escolhas que eu fiz, pela dimensão que me acolheu no mundo espiritual, pela própria lei de atração mental. Ou seja, eu fui conviver com espíritos da mesma natureza que eu. E os meus familiares que eram generosos simplesmente estão distantes de mim. E eu sofro por isso. Isso é um castigo. Um exemplo bastante claro é o próprio André Luiz, que relata lá no início do livro Nosso Lar, o tempo que ele ficou distante, isolado de tudo aquilo que ele conhecia. Até mesmo dos espíritos que o aguardavam no mundo espiritual, como foi o caso da sua mãe, um espírito mais esclarecido, um espírito que tinha ali uma evolução muito maior do que a dele, e que por mais que ela quisesse ajudá-lo, ele não mereceria ajuda ainda naqueles momentos que ele viveu. Isso é uma expiação no mundo espiritual. Conviver com esses espíritos egoístas, me submeter a situações dolorosas e não poder receber os benefícios que o mundo espiritual oferece para os espíritos justos. Então a gente vê uma expiação clara. Uma prova para um espírito desencarnado, imagine, por exemplo, que eu desencarnei, tenho tendências negativas e eu aproveito da minha condição de invisível aos olhos humanos para poder influenciar e tentar sentir os prazeres que o mundo espiritual pode me oferecer, com relação à violência, à sensualidade, com relação a prazeres materiais diversos, que me interessam. Então isso continua sendo uma prova, porque essa tentação, as provas, vamos dizer assim numa linguagem bastante simples, as provas são as tentações da vida. Resistir a essas tentações significa vencer essas provas. Me entregar a essas tentações significa fracassar dessas provas. Então a gente vê que tantos sofrimentos, porque no mundo material a gente fala das expiações, quando diz respeito, por exemplo, à pobreza, a uma doença que eu sofra. Então eu penso assim, mas a doença em si é um sofrimento? A doença em si é uma expiação, a doença me proporciona um sofrimento, mas a gente lembra sempre que é essa limitação que vem como resultado do castigo, e a forma como eu me comporto diante desse sofrimento é o resultado da minha prova. Muitos espíritos escolhem provas, fazem a sua programação reencarnatória, dizendo, eu aceito essa prova, eu prefiro passar por isso. Aliás, isso é uma situação muito comum nos tempos atuais, já que nós conseguimos alcançar, pelo menos a maioria dos espíritos, conseguiu alcançar uma certa maturidade espiritual, ainda que seja bastante limitada, muito ainda infantil, mas é uma limitação, não deixa de ser não deixa de ter um certo conhecimento. Então nós escolhemos as nossas expiações, mas é claro que nós escolhemos só um pouquinho, A gente comete assim uma falha muito grande e a gente pede assim só um castiguinho de leve.
só para poder assim dizer que a gente cumpriu aquela nossa pena. Então a gente tenta sempre escolher as nossas provas de acordo com a nossa vontade. Como a nossa vontade é muito mais ligada às facilidades da vida, né, a gente sempre segue aquela lei universal chamada lei do mínimo esforço. Então a gente quer grandes conquistas com pequenos esforços. Sendo que, na verdade, a lei divina, que é a lei que rege a todos nós, ela é muito justa. Então você ganha a recompensa de acordo com os seus esforços. Nem mais, nem menos. Você não se torna anjo trabalhando pouco e nem sofre diante de muito trabalho. É exatamente o mesmo peso, a mesma medida. Essa justiça é impecável, como perfeito é o próprio Deus. Então, no mundo espiritual, né, os espíritos, tendo esse conhecimento, fazem a escolha de suas provas. Porque ali eles estão tomados pela culpa, tomados pelo constrangimento das lembranças do seu passado, muitas vezes em contato com as vítimas do seu egoísmo, dos seus erros. Tem ali o contato com os espíritos mais elevados que dão aquele estímulo, né? Vai com força que a gente está acreditando em você, confie que você não está sozinho, nós estaremos do seu lado o tempo todo para que você possa crescer, isso e aquilo. Então a gente começa a elaborar ali o nosso planejamento e coloca ali aqueles ingredientes de expiação para podermos nos libertar do passado. Só que o problema é que quando a gente chega aqui no mundo material e a gente começa a sofrer realmente as consequências disso tudo, nem sempre aquela força, aquele ânimo que a gente tem, ele se mantém. Quantos alunos dizem assim, olha, não vejo a hora de fazer aquela faculdade porque eu adoro, não vejo a hora de fazer aquele curso, estou doido para morar fora do Brasil, e quando chega do outro lado se decepciona porque era nada daquilo que ele pensava. Ele pensava que seria tudo cor-de-rosa, que não haveria lutas, que não haveria decepções, que não haveria ali situações difíceis a serem superadas. E aí então ele se depara com essas circunstâncias, aí quando ele está no exterior ele pega o telefone e fala assim, mãe, posso voltar? Porque ele não aguenta ficar longe de casa. Ou então ele está na faculdade e chega assim, pai, eu quero desistir da faculdade, porque não era aquilo que eu pensava. Quantas vezes nós escolhemos provas que muitas vezes estão acima de nossa capacidade de suportar. Não que elas sejam insuportáveis, mas é que nós, pela nossa personalidade, pelo nosso caráter, não conseguimos ainda carregar aquele fardo. E aí então muitas vezes fracassamos. Grande parte dos espíritos que escolhem, por exemplo, uma vida de privações, muitos, não grande parte, né, muitos espíritos que escolhem vida de privações materiais, que vivem ali em condições difíceis e tudo mais, optam pelo crime. Porque aí então ele começa a perceber que não tem um pão para colocar em casa, que ele não tem o carro que ele quer, que ele não tem isso, que ele não tem aquilo, e de repente ele fala, quer saber? Eu vou pela lei do mínimo esforço, vou começar então a praticar crimes. E aí então vai. Muitos espíritos escolhem ali dificuldades em relacionamentos porque tem ali viciações de sensualidade, aquela fraqueza de manter a fidelidade, aquela coisa toda, reencarna, começa a passar por uma infelicidade de relacionamento, desiste e parte pela facilidade. E aí acabam fracassando exatamente por isso. Fazem as escolhas, mas fracassam porque não tem força moral para poder vencer aquela prova. Então, a gente vê, sempre fácil o raciocínio. Se a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, de pensar, não, isso aqui é uma prova, isso aqui é uma expiação, é fácil o entendimento. Se você comete um erro, você vai expiar esse erro. Agora a gente pensa assim, mas isso que eu estou vivendo hoje é uma prova ou uma expiação? Muitas vezes a gente não consegue identificar isso no nosso dia a dia, na nossa realidade. A gente não consegue determinar certamente se é isso, se é aquilo, e não vamos conseguir. Porque como eu coloquei para vocês, num outro dia, imaginemos que a nossa vida material seria nós andarmos por uma calçada e a gente passa em frente a uma vitrine. Para homens, por exemplo, né, uma vitrine de uma concessionária, uma loja de eletrônicos, né, para as mulheres uma loja de maquiagem, uma loja de bolsas, de calçados, né, sem nenhum preconceito. Né, tem mulher que vai parar em frente à concessionária também. Mas então a gente para em frente àquelas vitrines, para muitos uma loja de chocolate, né, Cindizinha? Então, para assim, fica admirando todo aquele produto e cobiçando aquilo. Eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Na verdade, o que a gente está vendo naquele momento é o produto pronto. É o que a vida material nos mostra. Agora, como aquilo tudo foi feito? Quem são as pessoas envolvidas naquele processo? Quanto tempo aquilo durou para ser produzido? Isso tudo a gente não sabe, porque a gente não entra dentro da loja, lá no interior da loja,
na parte atrás do balcão, para poder saber, ou da fábrica, para saber o que aconteceu ali. Então tudo aquilo que acontece atrás do balcão é o mundo espiritual. Tudo aquilo que acontece na frente do balcão é a vida material. A gente só consegue ver aquilo que está na frente. Por isso então a gente vê a nossa vida de sofrimento, de alegria, um que é rico, outro que é pobre, um que é saudável, outro que é doente, um que é feliz no relacionamento pessoal, outro não é feliz, um que tem um emprego maravilhoso, outro que não tem emprego, está desempregado. A gente só vê isso. Por que isso tudo acontece? Aí as coisas vão para trás do balcão. Algumas pessoas têm a facilidade dessa mediunidade, de ter essa visão mais profunda, consegue ter contato com alguns desses detalhes da linha de produção. Mas a esmagadora maioria simplesmente não sabe e não se lembra. Eu olho aquela coisa e fico assim, mas como é que será que eles fizeram isso? Aí dou aquela coçadinha assim no queixo e tal. Eu posso até saber como é feito, mas eu não me lembro. Então a gente pensa assim, que a vida é assim, na frente do balcão e atrás do balcão. Vejo aquela torta de chocolate maravilhosa e falo assim, nossa, que delícia. Eu não sei quais são os ingredientes que eles utilizaram, não sei quais foram os instrumentos, os equipamentos que eles utilizaram, quantas pessoas estavam envolvidas, quanto tempo levou, eu não sei, só sei que o bolo está pronto. E eu quero comer esse bolo. Assim, a Edith sabe, mas a Edith está do lado de lá, mas é outra coisa, né? Mas é aquele detalhe, por exemplo, ela não sabe como a batedeira dela foi feita. Olha só. Viu só? Ela não sabe como a farinha foi feita, ela só sabe usar o que está pronto. Né? Então ela está assim meio em cima do balcão, não está tão para lá não. Né? Então é assim que a gente observa. Provas, expiações, vida material, vida espiritual, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente não sabe. E isso tudo, todos esses elementos juntos, formam para nós um desafio muito grande. Porque é difícil a gente dizer assim, por que você tem que ser uma pessoa de bem? Muitos dizem assim, olha, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que ser bom. Só que isso não é o suficiente. É daí que nós vivemos ainda, como a gente sempre usa esse termo, a gente vive ainda uma vida de adestramento. O que é a vida de adestramento? Normal para quem, Hermes? Para um traficante de drogas não é normal ser bom. Para ele, normal é ter poder. Então por isso que a gente pensa assim, se por acaso eu tiver que viver a minha vida, eu vou viver a vida de adestramento. E como é que eu vou saber se ser bom é bom e ser mal é mal? Simplesmente pela recompensa que nós recebemos. É a vida de adestramento. Se você faz o bem, ganha um biscoitinho. Se você faz o mal, você ganha um castigo. E assim a gente vai vivendo. Quando nós formos transferidos ou vivenciarmos as transformações do nosso mundo, das experiências que nós vamos viver, a gente vai viver num mundo em que essas recompensas já não são mais necessárias. Porque nós já adquirimos um grau de consciência, de entendimento tão grande, que eu sei que ser bom faz parte dessa lei maior. Aí eu vou entender que isso é normal. Mas enquanto eu não tenho esse entendimento, eu vou perceber que ser bom é aquilo que me dá prazer. E mal é aquilo que me faz sofrer. Então a gente ainda vai viver nessa questão das recompensas e punições. Ao atingirmos a maturidade, eu já começo a diminuir. E nós podemos fazer isso aqui agora. Porque a gente lembra que a nossa vida material, a nossa vida terrena, a nossa vida aqui nesse nosso mundo material, ela vai nos dar benefícios ou sofrimento de acordo com as nossas ações, mas nós já somos capazes de fazer uma seleção. É essa maturidade, essa capacidade de discernimento, de fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio, que mostra a nossa evolução. É aquela coisa assim, olha, por que você não anda pela rua e você pega uma pedra e estoura o carro do seu vizinho? Eu não faço isso porque meu vizinho vai me denunciar para a polícia, ou eu não faço isso porque eu tenho consciência que aquilo pertence a ele e eu devo respeitar. Essa visão já demonstra uma maturidade. Por que eu não ando na rua e começo a agredir as pessoas que me incomodam? Algumas pessoas fazem isso e sofrem as consequências. E por que eu procuro sempre harmonizar o ambiente, sempre viver experiências positivas com as pessoas, difundir o amor, a fraternidade e tudo mais? Porque eu já comecei a desenvolver a minha consciência. Então isso mostra claramente para nós que essa maturidade já começa a se desenvolver em nós. Claro que o nosso mundo ainda está completamente completamente está bastante desorientado. A gente vê pessoas se envolvendo em guerras. Como é que você pode ter coragem de apertar um botão, por exemplo, e explodir alguém que você não gosta? Como é que você é capaz de simplesmente não alimentar uma sociedade inteira que está passando fome, que está doente?
Como é que você é capaz de ver alguém sofrendo e você não tomar nenhuma atitude para ajudar a aliviar esse sofrimento? Então a gente vê que o egoísmo ainda está muito presente. E esse egoísmo é o resultado do quê? Da nossa imaturidade. Então a gente tem assim, essa imaturidade, mas alguns lampejos de consciência. Com o passar do tempo, essa imaturidade vai mudando aquele gráfico. Então a gente pensa assim, o egoísmo está muito alto e a consciência ainda um pouco baixa. A tendência é o egoísmo diminuir cada vez mais e a consciência evoluir cada vez mais. Quando nós mudarmos, invertermos os polos, né, ou invertemos ali o peso dessa balança, isso significa que nós estamos crescendo. Agora, cada um sabe exatamente como anda a sua balança. A minha, infelizmente, está bastante torta ainda. O peso do egoísmo ainda é muito grande. Mas estou trabalhando para tentar diminuir isso. Quanto tempo isso vai demorar, eu não sei. Então, cada um fazendo assim, quando a gente começa a buscar aquele autoconhecimento que os espíritos falam para nós, que você deve buscar o autoconhecimento, significa assim, quando eu começo a me conhecer de fato, e começo a identificar de mim quais são os elementos que precisam ser trabalhados, isso já mostra que eu tenho vontade de mudar. Já dei o primeiro passo. Para a maioria das pessoas, elas não estão nem aí. Ah, eu sou assim mesmo, não me interessa, eu faço o que eu quero, o problema é seu, o problema é do fulano, do cicrano. A maioria ainda pensa dessa forma, ainda quer dizer, o meu mundo é mais importante que o mundo de todo mundo. Quando eu começo a pensar assim, peraí, eu vivo no mesmo mundo que todo mundo, já começo a me desenvolver. Então o autoconhecimento é o primeiro passo. A reforma íntima, uma expressão tão utilizada no meio espírita, e é tão utilizada que se tornou banal. Todo mundo fala em reforma íntima, mas muito poucos são aqueles que se esforçam para se transformar. Então, na verdade, essa reforma interior, essa transformação de caráter, essa luta contra as imperfeições, é algo que todos nós buscamos a partir do autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei o que tem de positivo e negativo e eu quero mudar isso tudo. Aí essa balança já começa a inverter um pouquinho mais. Inverter não, começa a diminuir a sua inclinação. Isso já mostra uma facilidade, né, para a minha evolução. Vamos rapidamente, pessoal, temos aqui alguns pontos a serem tratados. Bom dia, pessoal que chegou. Questão 999, vamos em frente. A gente vê que esse assunto tem bastante coisa para falar, né, e certamente nós teríamos muitos que falariam com muito mais propriedade, né, sobre essa questão da transformação interior, das nossas dificuldades íntimas, das pendências e limitações do nosso caráter e tudo mais, né, mas a gente consegue ter uma ideia de como isso funciona. Questão 999. O arrependimento sincero, porque a gente fala das faltas, né, mas as faltas, para serem reparadas, elas dependem do arrependimento, e é disso que a gente está tratando. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? A resposta: o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. E tem mais um detalhe: não apenas expiado, porque expiado significa eu sofrer aquilo que eu fiz sofrer. Ele tem que ser reparado também. Eu tenho que consertar aquilo que eu fiz. Então, na verdade, eu tenho que sofrer as consequências e trabalhar pela sua reharmonização. Então, arrependimento, expiação e reparação são 3 passos fundamentais para o nosso desenvolvimento. Arrependimento significa conscientização, sentir culpa por aquilo que se fez. Porque quando você sente culpa, significa que a sua consciência está te dizendo que você errou. E você admite esse erro. Para aquele que comete um erro e não tem consciência do que fez, ele não sente culpa nenhuma. Ele faz com toda tranquilidade. Se você pegar, por exemplo, a gente vê nas grandes cidades, essas crianças que assaltam na rua, elas fazem sem nenhuma consciência. Na verdade, para elas se torna quase uma diversão, de certa forma, depois de um tempo, porque elas fazem isso com tanta naturalidade e percebem que a recompensa é fácil, que isso vira mais uma molecagem do que um ato criminoso. Quando você se torna mais maduro, mais consciente, e você comete um crime, você comete um erro, a sua consciência diz: eu não devia ter feito isso. E eu fiz ou porque não resisti àquele momento, ou porque a tentação foi maior, ou porque me provocaram. E aí então vem o arrependimento, que significa culpa, que significa conscientização. Depois vem a expiação. Expiação é sofrer as consequências daquilo que se fez. Essa expiação ela pode ser moral ou material. Como é que ela se torna moral? É quando eu passo por humilhações, por constrangimentos, por medo. Isso é uma expiação.
Mas a expiação não é o suficiente, vem a reparação. A reparação significa você se expor àquele problema e você se propor a trabalhar para mudá-lo. Questão 999A. Se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisa se arrepender, quais seriam para ele as consequências? A resposta: se teimar no pensamento do mal, a expiação será mais longa e mais penosa. Então tem espíritos que ficam ali durante décadas no mundo espiritual expiando as suas faltas. Várias encarnações sofrendo as suas faltas. Encarnação após encarnação vem com sofrimento, com dificuldade, e é aquele tormento que nunca acaba porque ele nunca se transforma. Quando ele se transformar, as expiações começam a mudar também para ele. Quando ele se propuser realmente a resolver aquele problema, aí na reencarnação seguinte ele terá ali a sua consciência liberta daquele passado. Questão número 1000. Olha que beleza, chegamos na questão número 1000. Depois de quase 4 anos, chegamos a número 1000. Podemos, desde esta vida, reparar as nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O silício, a gente lembra, quando a gente pega aqueles filmes em que nós temos ali aqueles religiosos, aquelas pessoas que ficam se chicoteando, né, porque eu não mereço, porque eu estou me punindo, é a dor que vai me purificar, aquela coisa toda. Ele está simplesmente se machucando durante anos, muitas vezes. Para quem assistiu o Código da Vinci, lembra, né? Então o Código da Vinci mostra ali claramente, né? Por favor, Cindizinha, obrigado. Então quando a gente vê, por exemplo, no Código da Vinci aquele monge que fica se punindo com aquela corrente na perna, fica se chicoteando, né? Quando ele pensa em tentação, a gente vê muito isso em filmes antigos, aqueles padres, né, que ficam com aquele pensamento poluído com a sensualidade, a primeira coisa que ele faz é ajoelhar no milho e começar a chicotear as costas até sangrar, porque ele diz que a dor tira dele esses pensamentos impuros. Então nós temos homens, mulheres que vivem isso, só que isso na verdade isso é um castigo que ele mesmo se impôs, que não muda realmente o seu caráter, não modifica aquilo que ele realmente poderia fazer, se ele tivesse vontade de fazer. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. De que lhe serve restituir após a morte, como justificação, os bens mal adquiridos, que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que fez a outrem continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? E aí então, a gente começa a perceber, né, que são aqueles casos de pessoas que quando chegam no fim da vida, começam a fazer doações, generosidades, aquela coisa toda. Ele passou a vida toda gastando dinheiro, usufruindo daquele benefício somente para si mesmo, pelos prazeres. Quando chega no fim da vida ele faz uma doação. Não, antes de morrer eu fiz uma doação, doei a minha casa para um hospital, doei o meu terreno para a construção de alguma coisa. Aí ele acha que fazendo aquilo já é o suficiente para que ele possa se restituir perante as leis divinas. E aí então ele se lembra, você doou aquilo depois que você não precisou mais. Mas enquanto você esteve lá, você não deixou ninguém se aproximar. Então isso não significa absolutamente nada. Então é através das atitudes nobres e realmente voltadas para o bem que se dá a reparação. Muitas pessoas cometem ali um erro contra outra pessoa. Eu humilhei alguém, eu traí a confiança de alguém. Quando eu falo em traição, a gente lembra que não é uma traição afetiva apenas. Eu posso trair uma pessoa no meu trabalho, né, de derrubá-la do posto dela para poder ocupar. Eu posso trair um amigo, eu posso trair qualquer pessoa. Então eu faço alguma coisa contra alguém, aí a primeira coisa que eu faço é correr para a igreja, correr para o centro espírita e dizer assim, olha, ó Deus, me perdoa pelos meus pecados, eu vou rezar tantas coisas, eu vou fazer uma doação, mas a humilhação que ele fez continua. Então quando a gente fala em arrependimento, primeiro passo,
expiação, sofrer por aquilo que fez, e reparação. Essa reparação é você encarar o problema e resolver com ele. É você pedir desculpas para alguém, é você se colocar naquela condição de humildade. Para os orgulhosos se torna humilhação, para os sinceros se torna humildade. E aí então você dizer para a pessoa: olha, me desculpa por aquilo que eu fiz. Mesmo que a pessoa não te perdoe, mesmo que a pessoa desabafe em cima de você, todos os desaforos, obrigado, Cindizinho, joga na tua cara todos os desaforos que você acaba passando, mas você assumiu a responsabilidade diante daquilo que foi colocado. Vamos aqui, deixa eu ver, 1001 e 1002 apenas. Pessoal, texto, vamos lá. 1001. Não há nenhum mérito em se assegurar após a morte um emprego útil para os seus bens. Quer dizer, depois que a pessoa morreu, o patrimônio dela foi doado pela família, foi transformado em bens voltados para a caridade, aquela coisa toda, né? Então não há nenhum mérito nisso. Ou quando eu desencarnei, eu deixei no meu testamento, né? Eu quero que meu patrimônio seja feito tal coisa em benefício dos pobres e tal. Nem o mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada. Mas o mal é aquele que dá ao morrer geralmente, aquele que dá ao morrer geralmente é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Porque a gente lembra que você trabalhar pelo bem, você sofre muito, né? Porque você se depara com egoísta, você tem que lutar pelo bem das pessoas, tem que defender os fracos e tudo mais. Mas aquela pessoa que simplesmente desencarnou e deixou um testamento não fez nenhum esforço para isso. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem: o que dás, tira dos teus próprios gozos. Ou seja, aquilo que você dá, você na verdade está se privando de um prazer. Eu poderia, por exemplo, pegar uma quantia em dinheiro e usar pelo meu próprio prazer, fazendo compras, viagens e coisa e tal. Então quando eu vou doar esse dinheiro para alguém, vem aquele diabinho sentado no meu ombro e fala assim: que isso, rapaz? Você vai dar um dinheiro que é seu, que você ganhou com tanto suor, que você pode usar por teu benefício, aquela coisa toda? Não faz isso não. Aí o anjinho do outro lado fala assim: você não imagina o bem que você está fazendo para você mesmo. Aí a gente fica: vai dar ouvido para quem? Aí então vem a prova, né? É a prova de caráter naquele momento. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele aguarda em vez de dar, sob o pretexto de suas necessidades e das exigências da sua posição. Ah, lastimais aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos do homem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe em compensação a ventura da generosidade, de que ele pode gozar nesse mundo. Então essa é uma das grandes provas que nós temos com relação à riqueza, né? Que a Condessa Paula diz assim para nós, né? Escolha a prova da riqueza como sendo a última da sua caminhada, quando você estiver fortalecido, porque o tombo vai ser muito fácil e vai ser bastante profundo, porque o patrimônio, quando ele é compensado pela generosidade, pela fraternidade, ele é uma prova muito bem vivida. Mas infelizmente o patrimônio é muito mais sustentado pelo egoísmo, pelo apego. E aí então a gente quer que as pessoas que pedem coisa para nós o tempo todo que precisam, que elas se mantenham longe de nós. Questão 1002, para a gente fechar aqui nesse nosso item. O que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? Isso a gente lembra que, no caso que a pessoa está morrendo, naquele final da vida, seja com que idade for, ele começa então a se arrepender, mas ele não consegue mais fazer nada, se arrepende no leito de morte, se arrepende quando está doente em casa e já não consegue mais fazer o que gostaria. O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Ou seja, o arrependimento é um processo. Então, na verdade, a gente tem muita pressa. Nós somos muito imediatistas nesse sentido de querer fazer as coisas para resolver a nossa vida e eliminar né, o nosso sofrimento. Mas, na verdade, né, as leis divinas, né, e a imortalidade da qual nós nos servimos não tem pressa. Então, aquilo que você não faz agora vai depois, né? Aquela passagem de Jesus, né, Hermes? Né, o ladrão ali junto com Jesus, né, que ele será
reconhecido no reino dos céus pelo fato de ele ter se arrependido. Já é um grande começo ali. Então, pessoal, aqui me lembra também, nessa questão anterior, me veio aqui uma lembrança agora, quando se fala, após a morte, né, deixarmos ali o nosso patrimônio, resgatar as faltas na vida futura, aquela coisa toda, né? Então muita gente, no passado era assim, a gente lembra que esse foi um dos pontos fundamentais, um ponto fundamental do passado, quando houve essa mudança, essa ruptura dos protestantes com os católicos, lá na época de Martinho Lutero, no começo do século XVI, quando ele falava sobre as indulgências, a venda de indulgências, né, na reforma religiosa. E aí então era muito comum, quando um familiar seu tinha morrido, você fizesse uma doação significativa, você fazia, né, uma doação significativa para a igreja, e aí, então os pecados seriam perdoados. Então as pessoas compravam o perdão da igreja com o dinheiro, com o patrimônio material, nunca com o sacrifício moral. Muitas pessoas estavam para cometer algum pecado dentro da visão religiosa, e antecipadamente ele já comprava o perdão, e ele recebia uma carta de indulgências para isso, né? Até tem essa carta em latim que eu posso pegar um outro dia para a gente poder ver um pouquinho sobre isso. Então era muito comum naquela época, né? Então Kardec, quando fala sobre isso, ele falava pela influência exatamente daquela cultura naquela época, aquela cultura de você comprar o perdão, de você utilizar, né, essa facilidade. Então a gente tem isso. Infelizmente mudou um pouco hoje também, soldado. A gente tem aquela coisa de você comprar o paraíso através desse benefício, né, de você fazer doações e aquela coisa toda. Então a gente vê, infelizmente, essa cultura. O principal motivo da ruptura de Martinho Lutero naquela época foi exatamente essa questão de você misturar dinheiro com espiritualidade, e com o passar do tempo a natureza humana não deu outra, resgatou de novo aquela fraqueza moral e transformou exatamente isso. Se você fizer uma doação em dinheiro, você compra o céu. E é assim que as pessoas fazem, né? Seus pecados estão perdoados, porque Deus vai te escolher, aquela coisa toda. E em centro espírita não é diferente não, meus amigos. Muitas vezes a gente ou faz isso com doações, ou faz isso com trabalho voluntário, que não é um trabalho voluntário feito com amor, mas um trabalho voluntário para poder expiar pecados, para poder fazer depuração de pecado. Então, na verdade, isso é da natureza humana. Onde tem oportunidade, isso certamente vai aflorar. Então, na verdade, essa é uma falha de caráter que nós temos que combater em todas as dimensões, principalmente. Então, meus amigos, se a gente encerra por aqui o nosso trabalho, né? Hermes colocou acima, né? Digo-vos hoje que em breve estará comigo no paraíso, e não digo-vos que hoje estará comigo no paraíso, né? Então é lembrar exatamente isso, né? Quando se fala sobre essa questão do arrependimento daqueles ladrões que estavam com Jesus ali crucificados lá no Calvário, que quando se fala que hoje eu falo que logo você estará comigo no paraíso, significa que você, a partir de agora, você começa a iniciar o seu trabalho de reforma para, em breve, estar naquela condição de um espírito depurado. E não simplesmente quando você se arrepende diz que hoje você já estará, quer dizer, o arrependimento basta. Então, quer dizer, o arrependimento é o começo. É o começo de um processo longo que muitas vezes demora um tempo significativo para que o espírito possa expiar as suas faltas e reparar, né? Expiar e reparar as suas faltas. O Elcio colocou, né, no início é assim, mas depois, quando entendemos a doutrina, o sujeito muda e serve com amor. Sim, né, quando a gente começa a se aproximar, porque a gente lembra, né, Elcio, que a maioria das pessoas que se aproxima de uma religião, vem pela dor, não pelo amor. E pelo fato de ele se aproximar pela dor, ele quer a busca do alívio dessa dor. Então, de imediato, ele faz qualquer coisa para isso. Depois que ele tem contato com a doutrina pura que aquela religião oferece, espiritismo, catolicismo, protestantismo, budismo, hinduísmo, judaísmo, não importa qual seja. Quando ele tem contato com a sua doutrina, aí então ele começa a se transformar. E é ali que começa. Então a dor traz ele para o despertamento. A partir dali ele começa a se conscientizar. E aí cada um tem o seu próprio tempo, cada um tem sua própria vontade. Né? É a procura, exatamente. Né? Então, meus amigos, exatamente aí. Né? Fechamos por aqui esse nosso estudo de hoje, né? Esperando, né, que esse capítulo do arrependimento, e expiação e arrependimento tenha sido proveitoso
porque a gente começa a entender esse mecanismo da vida de um modo muito diferente a partir desses esclarecimentos. Né? Então há muito ainda que a gente entender, porque quando a gente fala sobre expiação e arrependimento, a gente tem como referência a nossa própria vida. Mas é muito difícil a gente analisar a vida das pessoas e tentar entender uma prova, uma expiação, porque a gente não conhece o universo de cada um. Então esse tema ele é tão longo quanto o número de espíritos que vivem particularmente as suas provas, as suas expiações. Não pelos conceitos, mas pela combinação de elementos, pelas experiências que vivencia, pelo tempo de cada um, pela qualidade, pela intensidade e tudo mais. Né? Não veio, professor. Tá? Então está aí, né, exposto para nós aqui o texto sobre expiações e arrependimento. O nosso próximo tema é o sobre duração das penas futuras. Quanto tempo essas penas futuras vão durar? Quanto tempo essa expiação futura vai demorar? Bastante coisa para a gente entender, né? Principalmente porque quando se fala em duração das penas, isso toca diretamente a questão do inferno, do sofrimento eterno, da alma que fica ali por toda a eternidade sofrendo com o diabo lá no